Quando a gente vai buscar a etimologia da palavra, pore significa poro e foros significa portador. Então os animais que são portadores de poros. Bom, eles apresentam algumas características gerais que são bem marcantes. São aproximadamente 15 mil espécies, não é um grupo muito grande de animal. Todos os poríferos eles são parazoários. Ser parazoário significa que eles não apresentam tecidos verdadeiros, eles são multicelulares, como todo animal é, mas essas células que formam o corpo do porífero elas não se organizam em tecidos. Não há células especializadas em funções específicas. Não há uma organização tecidual aqui nos poríferos. Se não tem tecidos, logo também não tem órgãos, muito menos sistemas. Os poríferos, eles não têm sistema nervoso, eles não reagem a estímulos, tá bom? Você não vai ver um porífero se movimentando, reagindo a um predador ou a uma presa. Eles não apresentam também uma cavidade digestória, um sistema digestório. Os poríferos, eles não têm organização tecidual, também não têm sistema digestório. Porífero não tem sistema algum. Bom, todos são aquáticos, a maioria deles são marinhos, tá bom? Eles vivem no ambiente de água salgada. Todos são sésseis. O que significa ser séssil? Ser séssil significa que ele fica fixo, preso a um substrato. Pode ser lá no fundo do oceano, numa rocha ou na areia. Esses animais eles não se deslocam, são animais sésseis. Pessoal, a organização corporal dos poríferos é a seguinte, eles são meio amorfos, eles não têm um formato do corpo definido. Inclusive eles não têm muita simetria, né? Nos animais a simetria é algo importante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas os poríferos eles são assimétricos. Alguns eles têm um formato mais cilíndrico, como esse aqui que eu mostrei, ó. Se eu cortar esse porífero no meio, eu consigo ver as partes dele. Todo porífero, pessoal, ele apresenta células de revestimento que revestem o corpo externamente, que a gente chama de pinacócitos. No meio desses pinacócitos a gente encontra poros. Os poros também são chamados de ósteos e é isso que dá nome ao grupo, né? Porífero significa que eles têm poros no corpo, tá? Então os poros são bem presentes ali no revestimento do corpo do animal. Aqui está a abertura de um poro, é uma abertura que liga o meio externo ao interior do porífero. Essa cavidade interna que a gente encontra nos poríferos a gente chama de átrio ou espongiocele. Então ele é um cilindro, né? Oco. A cavidade interna a gente chama de átrio ou espongiocele. Toma cuidado, átrio não é cavidade digestória. Esse animal não tem sistema. Lá em cima existe uma abertura, a gente chama de ósculo. Toma cuidado, o ósculo não é boca. Então, basicamente, a estrutura corpórea desse animal envolve poros, um átrio, uma cavidade interna e o ósculo, essa abertura aqui em cima. Pessoal, aqui também já estou indicando a célula mais importante presente no corpo de um porífero. A gente chama de coanócito, já vou falar sobre para que ela serve. Pessoal, aqui algumas imagens de porífero. Ó. Isso aqui são esponjas. Olha aqui os ósculos, essas aberturas aqui são ósculos. Dá para perceber claramente os poros na parede do corpo. Aqui são vários poríferos, eles são coloniais, né? Então aqui tem vários poríferos formando uma estrutura maior, essa colônia aqui, ó. Aqui também mais uma colônia de porífero, aqui dá para perceber o ósculo, essa abertura aqui, e lá dentro, né? O átrio, a cavidade intracorpórea desse animal. Nossa, gente, isso aqui parece um canudinho, só falta doce de leite dentro, né? Pessoal, aqui também, ó, mais alguns poríferos, a parede do corpo cheia de poros, né? Lá dentro uma cavidade, essa abertura aqui, né? É o ósculo. Então essa é a estrutura básica da maioria dos poríferos. Pessoal, vamos falar um pouquinho do coanócito. O coanócito é uma célula, ela é mononucleada, ela apresenta aqui uma estrutura que a gente chama de colarinho. E lá no meio desse colarinho existe um flagelo. O que o coanócito faz? Ele bate flagelo. Lembra onde os coanócitos estavam? Na parede interna ali do átrio? Esses coanócitos, batendo flagelo, ele consegue desempenhar algumas funções que são bem importantes. Então vamos conhecê-las. Então olha só, deixa eu te explicar esse desenho aqui. Ó. Isso aqui é a parede do corpo do animal. O corpo do porífero ele tem uma parede interna, onde estão os coanócitos. Então isso aqui é o átrio, né? A cavidade interna do corpo do porífero. Ele tem uma parede externa, revestida lá pelos pinacócitos. Lembra que são esses aqui? Ó? São os poros na parede do corpo. Pessoal, quando os coanócitos batem, eles permitem um fluxo de água pelo corpo do animal. Pessoal, a água ela entra pelos poros,
passa pela cavidade aqui, que é o átrio, e vai sair lá por cima no ósculo. Quem permite esse fluxo de água contínuo por dentro do animal são os coanócitos que ficam todos ali batendo flagelo. Então, pessoal, o caminho da água pelo corpo do porífero é a entrada pelos poros, passa pela cavidade que a gente chama de átrio e sai pelo ósculo. Então esse é o caminho da água no corpo, meio externo, poro, átrio, ósculo, meio externo de novo. Pessoal, além do fluxo de água, o coanócito ele desempenha outra função. Quando ele bate flagelo, junto com a água, pelos poros, entra também partículas de alimento. Então o fluxo de água faz com que o alimento entre. E olha só o que os coanócitos são capazes de fazer. Na medida que eles batem o flagelo, eles fazem um movimento de turbilhonamento na água e aí as partículas de alimento elas conseguem ser aproveitadas, absorvidas, capturadas pelos coanócitos e transferem esse alimento para um outro tipo celular que a gente chama de amebócito. Tá vendo aqui entre as duas paredes que compõem o corpo do porífero? Existe uma gelatina aqui que a gente chama de mesogleia. Pessoal, essa gelatina ela é preenchida com um monte de coisa. Uma dessas coisas que a gente encontra na mesogleia do porífero é essa célula aqui que a gente chama de amebócito. Tá vendo a partícula que o coanócito capturou? Ele vai transferir essa partícula para o amebócito, que vai fagocitar essa partícula, digerir e distribuir os nutrientes para o corpo do animal. Então olha só o amebócito trabalhando, olha lá, ele recebe a partícula de alimento, digere e distribui nutrientes para o animal. Então, o coanócito captura as partículas de alimento que entram com a água. O amebócito recebe essas partículas, digere e distribui. Muito interessante, né, o funcionamento do corpo do amebócito. Esse animal ele apresenta um esqueleto constituído de espículas. As espículas elas são estruturas de sílica e de carbonato de cálcio. Conferem sustentação e proteção para o corpo do animal. Aqui tem algumas sílicas que a gente encontra lá na mesogleia do porífero. Então essa é uma, aqui tem mais outra, elas têm formatos bem diferentes. A maior parte delas são de sílica. Agora, além das espículas, a gente encontra também nos poríferos uma proteína chamada espongina. A espongina, pessoal, ela é bem elástica, garante também sustentação para o corpo do animal. Tem muita gente que costuma coletar os poríferos, tratar o corpo do animal depois que eles morrem, retirar a espongina do corpo e usar realmente a espongina como uma esponja de banho. Ela é bem macia, bem elástica e ela é usada como esponja de banho. Nunca usei essa esponja de banho, sempre usei aquela bucha mesmo, aquele negócio que esfolava a pele da gente, então era outro tipo de bucha que eu usava. Mas essa pode ser usada também como uma esponja de banho, vem de um corpo de porífero, o esqueleto do porífero, constituído de espongina. As esponjas, elas apresentam 3 tipos morfológicos: asconoide, ciconoide, leuconoide. Como assim tipos morfológicos? A organização corporal desses animais pode ser de 3 formas: asco, cico e leuconoide. Bom, quando a gente caminha de asco para leuconoide, a gente aumenta a complexidade da estrutura corporal. Quer ver isso? Ó? Esse é um asco, os coanócitos ficam todos aqui na parede interna, é um animal mais cilíndrico. O ciconoide, ele continua cilíndrico, mas tá vendo que formam câmeras ali ó, na parede do corpo, onde a gente encontra os coanócitos. O leuconoide, a parede é mais espessa, formam-se várias câmeras ali no meio da parede do corpo e ali se concentram os coanócitos. Quando a gente caminha aqui, a gente aumenta a complexidade, mas a gente também aumenta a eficiência na filtração. Esponja não retira partículas da água para poder se nutrir? Essas esponjas aqui, ó, na medida que a gente caminha de asco para leuco, elas são mais eficientes em tirar essas partículas da água. A filtragem é melhor, tá bom? Então a melhor esponja para fazer filtragem é leuconoide. A asconoide é a esponja mais simples. A reprodução de porífero pode ser de forma assexuada. Isso aqui é uma esponja, olha só, dela tá brotando uma nova esponjinha. É assim que vai surgindo colônias de poríferos, né? Eles vão brotando um do outro. Muitas vezes essas esponjas jovens aqui, elas podem se deslocar da parede da esponja que deu origem a elas e colar ali do lado ou não. Elas formam uma colônia, uma unidade, né, morfológica
várias esponjas juntas. Esse processo de reprodução a gente chama de brotamento ou gemiparidade. Agora, porífero também tem reprodução sexuada. Poríferos geram gametas masculinos, femininos, os gametas masculinos nadam, encontram os femininos, rola a fecundação. Então, reprodução sexuada também acontece nos poríferos. Olha aqui uma esponja liberando gametas na água, tá vendo?